Erro fatal, a arrogância que quase custou um contrato milionário. Durante um voo, um jovem executivo chamado Bruno se recusou a trocar seu assento na primeira classe com uma idosa que passou mal no avião. No dia seguinte, ao entrar na sala de seu chefe, ficou paralisado ao ver novamente a idosa. Bruno estava impaciente e ansioso para embarcar no avião, abrir seu laptop e começar a trabalhar. A fila estava demorando, o que o deixava mais estressado. A cada 3 segundos, ele olhava o relógio no pulso e bufava de frustração. Ele comprou um bilhete de primeira classe para poder trabalhar durante o voo e evitar problemas no embarque. Quando a fila parou por alguns segundos, Bruno não conseguiu se segurar. "Desculpe, os passageiros premium também precisam esperar?", perguntou em voz alta, chamando a atenção das pessoas ao redor. Finalmente, chegou sua vez. Ele entrou no avião e foi direto para sua poltrona na primeira classe, sem olhar para os outros passageiros. Olhou ao redor e se sentiu aliviado por não ver crianças por perto. Ele se acomodou na poltrona confortável, esticou as pernas e decidiu aproveitar ao máximo os luxos que achava que merecia. Assim que o avião decolou, o jovem empresário abriu o laptop e começou a trabalhar. Ele estava contente por ter paz e poder se concentrar sem ser incomodado. Menos de 1 hora após a decolagem, o piloto anunciou que passariam por uma turbulência. O avião começou a tremer, o que assustou alguns passageiros. Bruno tentou não se abalar e continuou trabalhando, como se nada estivesse acontecendo. Quando a turbulência passou e o sinal de afivelar o cinto se apagou, os passageiros mais nervosos suspiraram aliviados. Havia murmúrios no avião, e uma aeromoça correu para o fundo da cabine. Bruno ignorou tudo isso, focado apenas em seu trabalho. Ele aceitou uma taça de champanhe e voltou a digitar. Estava finalizando uma planilha de negócios importante para seu chefe, que ele planejava enviar antes de pousarem. Nos últimos meses, ele tinha trabalhado duro, e viajar na classe executiva era um símbolo de seu sucesso recente. Era a primeira vez que ele voava naquela classe luxuosa. E, se o negócio em que estava envolvido desse certo, seria o início de muitas viagens assim. Aquela jornada era crucial para seu futuro e representava uma oportunidade única de alcançar o estilo de vida que tanto desejava. Mas sua concentração foi interrompida quando uma comissária se aproximou com uma senhora idosa, claramente perturbada. Ela explicou que a senhora tinha passado mal durante a turbulência e sugeriu que Bruno trocasse de lugar com ela na classe econômica, para que ela pudesse se recuperar melhor. Bruno queria manter a tranquilidade a todo custo. Não. Isso não está certo, ele respondeu com rudeza. Paguei caro por este assento e estou trabalhando. Não consigo me concentrar com estranhos ao meu lado. E se uma criança começar a chorar ou vomitar perto de mim? A senhora estava se apoiando na poltrona ao lado de Bruno. Por um momento, ele pensou em tirar o braço da idosa do assento, mas decidiu não fazer nada. A aeromoça ficou chocada com a falta de empatia de Bruno, mas tentou explicar novamente a importância da troca para o bem-estar da senhora, que precisava de mais conforto por causa de sua saúde frágil. Pode ser por apenas alguns minutos, e ela pode melhorar rapidamente, disse a comissária. Bruno não se convenceu. Porque eu? Há outras pessoas na primeira classe. Você sabe quanto vale minha hora de trabalho, disse ele com um gesto de desdém. Não posso me dar ao luxo de perder 1 minuto. Por favor, veja se outros passageiros estão dispostos a trocar de lugar com esta senhora, porque eu não vou comprometer minha produtividade. Do outro lado do corredor, um homem que ouviu a discussão levantou-se e ofereceu seu lugar à senhora, convidando-a a ocupar a primeira classe. Com um sorriso de gratidão, a senhora aceitou o gesto gentil e se acomodou confortavelmente. Ainda tossia e respirava com dificuldade. Enquanto isso, Bruno simplesmente revirou os olhos e voltou ao seu laptop, demonstrando total indiferença. Ele passou o resto do voo concentrado na planilha importante para seu chefe. Era visível sua atenção enquanto digitava com determinação, como se estivesse travando uma batalha. Com os números na tela,
mas estava determinado a fazer da viagem um ambiente de trabalho produtivo e não parou um segundo sequer para olhar pela janela. Ao pousar em São Paulo, Bruno estava cheio de dúvidas sobre a negociação em andamento. Por que eles não aceitam? Ele se perguntava, tentando entender a resistência dos sócios da empresa aos benefícios do acordo. Será que não são tão inteligentes quanto pensam que são? Murmurou Bruno enquanto finalmente desligava o laptop. Ao atravessar o corredor do aeroporto, Bruno ficou surpreso ao ver seu chefe, William, parado na área de desembarque. Uma onda de pânico tomou conta dele. Por que meu chefe está aqui? Será que um dos parceiros de negócios entrou em contato diretamente com William para reclamar da planilha que eu me esforcei tanto para enviar? O que poderia ter acontecido de tão sério que fez meu chefe sair de casa e vir ao aeroporto? Bruno se perguntava enquanto caminhava até ele, suando frio. Estava a poucos metros. 5 horas e 30 minutos, quando percebeu que William estava de olho não nele, mas em alguém que vinha atrás dele. Quando Bruno se virou, viu a senhora que tinha passado mal no avião horas antes. William se aproximou dela e lhe deu um abraço caloroso, deixando Bruno totalmente confuso e surpreso. Ele observou a cena até que ouviu seu chefe chamar aquela senhora de mãe. Bruno sentiu como se tivesse engolido uma pedra de gelo. Queria sair dali o mais rápido possível, mas William o reconheceu e acenou diretamente para ele, chamando-o para mais perto. A senhora estava visivelmente recuperada, não tossia mais e respirava normalmente. Sua postura tinha melhorado, revelando uma mulher imponente, porém cansada. Quando William tentou apresentar Bruno à sua mãe, ela deixou claro que não estava disposta a conhecer ninguém naquele momento, apenas queria ir para casa. William, mesmo sem entender a frieza de sua mãe, decidiu não dar muita importância. Afinal, ela devia estar realmente cansada. Foi como se o céu se abrisse novamente para Bruno, que deu um breve aceno de despedida e se afastou. Respirou aliviado e acreditou que nunca mais veria a mãe de seu chefe. Mas estava redondamente enganado. Bruno já estava na cama, pronto para dormir, quando o celular vibrou com uma mensagem de voz de seu chefe. Era madrugada quando o celular de Bruno vibrou com uma mensagem. Desculpa mandar essa mensagem a essa hora, mas os caras ainda não assinaram o contrato. Parece que temos uns pepinos para resolver, dizia a mensagem de William. Um alívio tomou conta de Bruno ao perceber que seu chefe nem tocou no assunto da mãe. De repente, os problemas da negociação pareciam menos importantes comparados à sua relação com o chefe. Enquanto se acalmava, Bruno começou a desabafar sobre a teimosia dos sócios da empresa. Cara, esses caras não se convencem que esse é um baita negócio para todo mundo, ele reclamou. William, no fim da conversa, disse para Bruno manter a calma. Esse negócio é crucial pra gente, pode mudar a vida de todo mundo aqui no escritório, ele avisou. Além disso, William mencionou que sabia de alguém que poderia ajudar a convencer esses parceiros indecisos. Ele garantiu que Bruno conheceria essa pessoa no dia seguinte, no escritório. 7 horas e 34 minutos, no dia seguinte, Bruno chegou ao escritório com uma mistura de apreensão e adrenalina. Mal entrou na sala de William, deu de cara com a senhora do avião, a mãe de William. A situação ficou tensa na hora. O que essa mulher tá fazendo aqui tão cedo, pensou. De repente, William apareceu sorrindo, animado como se estivesse anunciando algo grande. Bruno, lembra que eu te falei sobre minha mãe, Dona Agnes, disse William, explicando que, apesar de aposentada, sua mãe era uma excelente negociadora. Ela e o pai falecido de William tinham construído a empresa juntos. Então, ela é a especialista que eu te falei ontem à noite. Com a ajuda dela, a gente vai fechar esse negócio, completou. O coração de Bruno acelerou. Ele engoliu seco, sentindo o nó na garganta apertar. Com a cara mais dissimulada que conseguiu, Bruno respondeu, nossa, tô ansioso para trabalhar junto com a Dona Agnes, forçando um sorriso. Quando se virou para encarar Agnes, sentiu o olhar dela o medindo de cima a baixo, com as sobrancelhas arqueadas. Sim, tenho certeza de que vamos nos dar bem, disse ela, saindo do escritório do filho.
Naquele momento, Bruno sentiu seu mundo desmoronar. Finalmente, ele entendeu por que Agnes não tinha mencionado o comportamento dele no avião para William. Ficava claro que ela mesma pretendia puni-lo, sem envolver o filho. Talvez até estivesse planejando sabotar o trabalho dele. Mas agora era tarde demais, Bruno teria que encarar aquela situação e lidar com as consequências. Bruno e Agnes caminharam até a sala de reuniões em um silêncio constrangedor. Cada passo parecia pesar uma tonelada, deixando Bruno cada vez mais inquieto. Quando chegaram, William já os esperava. Bruno, tentando disfarçar a tensão, puxou uma cadeira para que Dona Agnes se sentasse. Ela, com voz contida, agradeceu o gesto e partiu direto para o trabalho. Pediu para revisar a apresentação e as planilhas que Bruno tinha preparado. Ele só pôde concordar, sabendo que seu trabalho seria minuciosamente avaliado. Agnes leu tudo com extrema atenção, sem piscar, em completo silêncio. Quando Bruno tentou começar a defender seu trabalho, ela o interrompeu com perguntas sobre detalhes financeiros e de planejamento que não estavam na proposta original. Por um momento, Bruno se sentiu perdido diante das observações dela. Ele havia ignorado aqueles detalhes e, agora, a fundadora da empresa insistia que eram essenciais. Com calma, Agnes apontou que Bruno ficou tão focado nos números da planilha que não foi cuidadoso o suficiente com o plano de negócios. Aquilo deixou Bruno em choque. Um turbilhão de emoções passou por sua mente. Ele lutava para engolir a ousadia de Agnes ao chamar seu trabalho de descuidado. Estava claro que ela estava determinada a minar todo o esforço que ele tinha feito, na frente de seu chefe. Por um instante, Bruno imaginou que nunca mais voaria de primeira classe. No entanto, Agnes afirmou que ainda havia uma maneira de salvar a situação e impedir que a negociação falhasse. Ela propôs que seguissem seu plano e fizessem todas as alterações que ela considerava necessárias. Sem problema, afinal, você é a especialista, né? Disse Bruno, com a voz carregada de ironia. Agnes virou-se para ele com um olhar sério, os olhos semicerrados, parecia prestes a dizer algo importante. Mas, antes de falar, ela apenas se afastou em silêncio e disse que se reuniriam novamente no dia seguinte. Naquela noite, em casa, as palavras afiadas de Agnes ainda rondavam a cabeça de Bruno. Ele se perguntava qual seria o próximo passo daquela mulher. O que essa velha vai inventar agora? Será que ela vai me demitir? As dúvidas e a ansiedade tomavam conta de seus pensamentos enquanto ele repassava cada conversa com Agnes. No dia seguinte, Agnes revelou seu plano a Bruno e ele ficou em choque. Isso é loucura, exclamou, sem acreditar que aquela estratégia poderia convencer os parceiros. Bruno estava preocupado, achando que a abordagem de Agnes poderia ser vista como uma tentativa desesperada de agradá-los. Mas ele sabia que algo mais profundo estava em jogo. Agnes se inclinou para a frente, olhando fixamente para ele. Bruno, até nos negócios, às vezes as pessoas esperam um pouco de humanidade, disse ela calmamente, com a sabedoria de muitos anos de experiência. Bruno entendeu aquelas palavras como uma crítica ao que ele havia feito no avião. Agnes explicou que a empresa precisava mostrar que se importava com o relacionamento com os parceiros. Bruno ouviu, mas ainda não gostava do plano de Agnes. No fundo, ele pensava que ela só queria se vingar. Era difícil enfrentá-la diretamente, pois, se a confusão no voo viesse à tona, William descobriria tudo. Ele sabia que não tinha muitas opções e que, se falhasse, poderia perder a negociação e talvez até o emprego. Sem escolha, Bruno concordou com Agnes, mesmo não estando totalmente convencido. Ele sabia que não tinha muitas opções e, se o plano desse errado, poderia culpar Agnes. Mas ele não podia falhar, afinal, essa negociação era crucial para sua carreira. A negociação era o projeto de Bruno desde o começo, e ele não queria que tudo fosse por água abaixo por causa de uma velha rancorosa. Decidido, Bruno resolveu agir por conta própria, em segredo. Decidiu fazer as coisas do seu jeito e ignorar as sugestões de Agnes. Ele estava certo de que ela só queria se vingar e estava determinado a provar que seus métodos eram os corretos e que ele podia ter sucesso sem depender das ideias antigas de Agnes.
Depois de revisar sua apresentação e planilhas, Bruno marcou uma reunião com os parceiros e sócios para sexta-feira daquela semana. Durante a reunião, Bruno estava nervoso, mas determinado. Ele apresentou sua solução com entusiasmo, captando a atenção e os olhares de todos os presentes, mostrando confiança em suas próprias decisões. A expressão no rosto de Agnes era de amargura, pois percebeu que Bruno estava seguindo sua própria estratégia, ignorando suas sugestões. Quando William percebeu, quis interromper Bruno, mas já era tarde demais, e isso poderia demonstrar falta de liderança de sua parte, o que só pioraria a situação. Agnes tentou corrigir algumas informações que Bruno estava apresentando, mas foi rapidamente interrompida. Com todo respeito, Senhora Agnes, acredito que minhas análises estão corretas. Não vejo motivo para mudar nada, disse Bruno com firmeza, demonstrando determinação. A tensão na sala aumentava, e todos pareciam confusos com a discussão. William olhava para Bruno, surpreso com sua atitude arrogante. A negociação estava desmoronando diante dos seus olhos, e ele sentia a pressão aumentando. Quando a reunião terminou, os sócios deixaram claro que não confiavam naquela estratégia e não entendiam como o plano poderia funcionar. Vamos ter que desistir dessa negociação, não há tempo para um novo plano. É uma pena, contávamos muito com o sucesso desse negócio, disse um dos maiores acionistas, frustrado. Bruno entrou em desespero ao ver o estrago que havia causado. Ele sabia que precisava explicar-se ao chefe, mas William não queria conversa naquele momento. Use o fim de semana para se acalmar, volte para casa e descanse, disse William, deixando Bruno ainda mais preocupado. Na segunda-feira, Bruno foi chamado à sala do chefe. O ar estava pesado, e Bruno sentiu um aperto no estômago. William estava muito sério e entregou a ele um papel. Quando começou a ler, seus olhos se arregalaram. Era um e-mail impresso dizendo que a proposta havia sido aceita e que o grande negócio seria fechado. Bruno não conseguiu conter a empolgação e começou a falar rápido. Eu sabia que estava certo. Eu não estava certo? Me desculpe, chefe, mas sua mãe tentou sabotar o negócio, ela tentou, mas eu consegui salvar a empresa. As ideias dela eram antigas. Eu sabia que os parceiros queriam números não mentem. Nesse momento, Agnes pigarreou atrás de Bruno. Ela havia entrado na sala momentos antes e ouviu tudo. Sem se alterar, ela disse, Bruno, acho que você não leu direito o e-mail, meu jovem. Bruno pegou o papel novamente e leu com mais atenção, percebendo que sua proposta tinha sido rejeitada, mas graças aos pedidos de Agnes, os sócios concordaram em avaliar uma segunda proposta. A nova abordagem de Agnes agradou a todos, e o negócio foi salvo. Bruno ficou sem palavras, sem saber o que dizer. William ficou em silêncio por um momento, olhando Bruno pensativo. Ele sabia que Bruno sempre foi esforçado, mas suas ações impulsivas colocaram a empresa em risco. Você sabe o que isso significa, não é, Bruno? Você não seguiu o plano combinado, desrespeitou uma ordem direta minha. Teríamos perdido um contrato milionário por causa do seu ego. Não posso mantê-lo na empresa, infelizmente, disse William, sem se alterar, mas com um pouco de tristeza, reconhecendo o potencial de Bruno. Agnes então disse a Bruno que nunca falou sobre o que aconteceu no voo para seu filho. Você é totalmente responsável pela sua demissão, Bruno. Eu poderia desejar boa sorte na busca de um novo emprego, mas antes, evolua como ser humano. Trate os outros com respeito, isso lhe fará bem na vida e nos negócios, disse Agnes, com sua voz calma e cheia de sabedoria. William ficou confuso com a conversa entre sua mãe e Bruno, queria entender do que estavam falando, mas Agnes desviou a atenção para um assunto mais importante, comemorar o sucesso do negócio em um bom restaurante. Agnes e William saíram enquanto Bruno continuava sentado, tentando entender seus erros. William parou na frente de Bruno e agradeceu pelo esforço dele na empresa. Espero que nossos caminhos se cruzem novamente. Quando você estiver mais maduro, talvez possamos trabalhar juntos de novo. Acredito em segundas chances, minha mãe me ensinou isso. Boa sorte, disse William, saindo da sala abraçado à sua mãe. Bruno ouvia os risos e as comemorações da equipe com a notícia do negócio fechado.
Graças a Agnes, todos sairiam naquela noite para celebrar o sucesso. Bruno sabia que, apesar das dificuldades, havia aprendido uma valiosa lição sobre humildade e colaboração nos negócios.